E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 erros bem comuns que você pode perder sua planta, sua rosa do deserto, praticando esses erros. Então nós vamos aprender as formas corretas e eu vou falar para vocês as melhores práticas aqui, acompanhada da minha mini Arabicum e dessa fileira de surprises aqui na frente. Então vamos lá. Primeiro erro muito comum para quem está iniciando é o excesso de água. Pessoal, se a sua planta estiver sendo regada com muita frequência, mais de 1, 2 ou 3 vezes ao dia até, tem 2 pessoas na casa regando, uma não sabe que a outra está regando e vai lá sempre encharcando sua planta. E no substrato dela você vai notar um pântano, um lodo, um encharcamento mesmo. A água não está conseguindo ficar lá, a água fica retida, ela não drena bem, não sai pelo fundo do vaso. E isso pode facilitar o ataque de fungos, né, e da podridão de raiz, que se não for vista a tempo, a sua planta morre rapidamente. É coisa de um dia para o outro, você está vendo aqui ela bem, apertou, achou mole e no outro dia ela já está tombando, totalmente apodrecida. É bem comum acontecer isso. E o excesso de água é o principal fator que leva à morte da rosa do deserto. Como é que a gente faz? Testa com o dedo, né? Enterra o dedo aqui no substrato e testa a umidade. Se tiver úmido, pode regar, mas não regue a ponto de deixar a água aqui acumulada em cima. Não pode encharcar de jeito nenhum. Se tiver seco, você pode regar mais um pouco. Se tiver úmido, pode aguardar até que seque. E aí sempre mantendo um pouquinho úmido, sem encharcar, é o ideal. A segunda coisa também, o segundo ponto que nós vamos falar aqui é sobre a estiagem, né? A seca. Se você também deixar muito tempo sem regar sua rosa do deserto, ela não vai morrer por causa disso diretamente, mas vai ficar fraca, podendo ser atacada por fungos, bactérias, ácaros, cochonilhas e todas as pragas imagináveis aí do mundo, né, que atacam a rosa do deserto, porque a planta está com o sistema imune debilitado. Então, se você rega e o vaso seca no segundo dia e você só rega ela uma vez por semana, você deixou ela 5 dias com sede, com certeza ela vai consumir as reservas de energia que ela mantém aqui no tronco, né, que é o amido. Então, consumindo isso, ela vai chupar o caudex, né, vai murchar e ela não vai desenvolver, ela vai estar num modo de sobrevivência. Então realmente não façam isso, não deixem a planta ficar seca por muito tempo. Apesar de o nome ser rosa do deserto, ela gosta de bastante rega, só não gosta de encharcamento. Aí você tem que achar o ponto ideal, tá? Entre esses dois fatores. Terceiro ponto, pessoal, é para quem tem planta em dormência, né? Pessoal aí que passa por região fria, por temporadas frias, temperaturas abaixo de 14 graus, podem fazer com que sua rosa do deserto entre em estado de dormência, que nada mais é do que a perda de todas as folhas e ela dá uma estacionada no crescimento. É como se o metabolismo parasse. Fazendo uma analogia, parece um urso hibernando. Então, a planta nesse momento ela não precisa de muito aporte de nutrientes nem de água. Então, você deve regar o mínimo possível só para ela não morrer desidratada e evitar ao máximo o uso de fertilizantes. Se você regar muito sua rosa do deserto aí no frio e ela estiver em dormência, ou utilizar muita fertilização, isso pode fazer com que ela morra, né? Apodrece as pontinhas das raízes, pode queimar e essa podridão vai avançando, podendo fazer com que sua planta morra totalmente. Pessoal, e agora vamos ao quarto erro comum da lista. Eu vejo muitas pessoas fazendo procedimentos aí na sua rosa do deserto, como o levantamento de caudex, retirar o substrato e deixar ela totalmente na raiz nua, como é o caso dessa aqui, fazer a limpeza das raízes secundárias, né, para ficar um caudex lisinho, mais ornamental. Então tudo isso são procedimentos que geram cortes. E também quando você está desenterrando sua planta, essas raízes microscópicas que estão aqui podem se romper e tudo isso geram portas de entradas, né? Que são nada mais nada menos do que cortes na casca da planta que facilitam a entrada de micro-organismos como fungos, bactérias, e isso sim pode matar a sua planta. Vocês veem que tudo se resume, né, ao ataque de fungos e bactérias. Então todos esses erros cometidos facilitam a ação dessas pragas, dessas doenças. Então nossa missão aqui é ensinar isso para que vocês não cometam esses erros também, tá? Então toda vida que você fizer algum procedimento na sua rosa do deserto, tem que deixar secar 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, depende da sua região,
da época do ano que você está, da umidade, da ventania aí, do vento, né? Então tudo isso vai influenciar na secagem. Após esse período da secagem, eu tenho certeza de que as raízes cicatrizaram e aí eu já posso plantar ela com mais segurança. Agora também não deixe tanto tempo fora do substrato, pois ela vai consumindo energia e vai tendo um sofrimento maior durante o tempo. E agora, pessoal, para finalizar, é uma dica assim que é realmente importante vocês saberem, mas é mais para os iniciantes que estão começando, que é a questão da iluminação. A rosa do deserto é uma planta de iluminação plena, né, de sol pleno, e ela tolera ambientes de meia sombra com um bom desempenho, consegue florescer, consegue dar vagens, consegue ter o ciclo de vida dela perfeito, também no ambiente de meia sombra, que nada mais é do que o sol da manhã ou o sol da tarde. Então, ela precisa de pelo menos, um mínimo mesmo, o mínimo que eu já vi é 3 horas de sol diárias, tá? De iluminação direta. Não pode ser aquela iluminação indireta que fica clarinho, tem que ser o sol batendo na planta mesmo por pelo menos 3 horinhas. E o máximo de claridade possível durante o dia. Quanto mais para ela, melhor, mais ela vai crescer e mais ela vai dar flores. Então, eu vejo muita gente tentando colocar no ambiente interno, com pouco sombreamento, sem fornecer iluminação extra adicional para a sua rosa deserto. E com o tempo, ela vai enfraquecer, vai surgir cochonilhas, ácaros, doenças, portas de entradas e volta aquele mesmo ciclo, né, dos fungos e das bactérias que podem entrar na sua rosa deserto. Isso devido a um período de sofrimento prolongado. Se eu deixar ela 2 semanas dentro do ambiente sombreado, é o máximo que ela consegue tolerar, ela ainda vai dar uma sofridinha, mas aí depois você já tem que colocar no ambiente mais iluminado, tá? Não é uma planta para interiores. Ela consegue ficar no interior, você consegue deixar ela no local mais iluminado do seu apartamento, da sua casa, e para receber o pessoal, fazer uma visita, deixar um ambiente mais bonito, coloca ela ali no centro, mas lembre-se de levá-la de volta aonde tem sol para que ela possa desenvolver plenamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, né, que estão começando agora, principalmente. E quero ver aqui nos comentários algumas dúvidas aí de vocês sobre o que vocês já fizeram que acabaram matando a planta de vocês. Então, contem com a gente. Isso aqui é RDF trazendo conteúdo sobre o mundo das rosas do deserto para todo o Brasil.